Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a essa data de comemoração e celebração da existência desse grupo, que não só tem 11 anos físicos, porque espirituais tem muito mais do que isso. Todo mundo sabe que para que exista uma casa espírita, para que exista um grupo, ele foi programado até muito antes de existir, inclusive no período de encarnação dos responsáveis para compor esse grupo. Sejam bem-vindos novamente, que essa noite possa ser iluminada. Então peço a todos que a gente possa fechar os nossos olhos para pensar em Jesus, o nosso mestre e guia, que cuida de nós a todo instante. Quero agradecer a Ele principalmente pela tarefa, por estarmos na seara espírita e nesse conhecimento que nos conduz rumo à luz. Obrigada, Senhor, obrigada, espiritualidade, que nos ampara, nos apoia e principalmente está conosco a todo instante. Que possamos receber de vocês toda a intuição, toda a luz necessária. E hoje o sentimento é de gratidão pela existência desse grupo que é formado por essas pessoas aqui presentes e também por muitas outras que também não estão aqui presentes, mas em pensamento sim, que se foram para outros lugares, outros países, mas que ficam no nosso coração, que marcam a história e que permanecem construindo cada memória desse lugar. Obrigada por tudo, ao Pai amado, a Deus, principalmente pelas dores, pelo aprendizado, pelas alegrias e amores. Que a noite de hoje seja iluminada. Que assim seja. Lembrando também de se partir para voltar para a pátria, né? Isso eu falei. Os que se partem.
sentido, aí vai dando sentido. Pra lá, voltou pra casa e deixou a gente aqui, né? Mas tudo bem. Eu quero apresentar a Luana, que veio falar pra gente hoje. Seja bem-vinda novamente. Hoje é uma programação diferenciada, mas fique à vontade. Se chegar alguém aqui, a gente tira a coisa. Se você quiser deixar. Pode, vai ser assim. Boa noite. É uma alegria estar aqui novamente. E hoje, nessa data tão importante, né, para os encarnados e para os desencarnados também, porque toda data comemorativa, tudo vem peso, né? A gente vai falar um pouquinho dessa reunião de corações que é instituída em torno dos objetivos maiores. E a gente vai pensar um pouquinho no passado, começando sempre por Jesus e terminando também nele, né? Que é ele que conduz aí a nossa evolução. E ele disse no passado que, primeiro, ele tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando a gente pensa nos judeus e no mundo aquela época, nós pensamos em um povo que sustentou a fé num Deus uno, embora tudo ao seu redor e todos os povos sustentavam ali uma crença na multiplicidade de deuses. Então era um povo que, embora hoje nós olhemos e fazemos reflexões a respeito das práticas religiosas, tinham ali consolidado dentro de si a crença no Deus único e defenderam isso até o fim. Então Jesus veio primeiro para esse povo, porque era um povo que estava preparado para poder receber. Então nós vemos desde aquele tempo, embora à sua maneira, essas reuniões. Então, avançando um pouquinho, nós chegamos em Moisés, que foi esse espírito que veio libertar também esse povo judeu, e que através dele foi ali revelada a lei de Deus. Ele peregrinou com esse mesmo povo 40 anos no deserto, ensinando a lei, e não só a lei de Deus, mas também a lei civil. E por aquele povo sentar ainda uma moral mais rudimentar, adequada àquele tempo, essa lei civil também tem as suas dissoluções. Mas ainda assim, nós vemos um povo que se reunia na caminhada pelo deserto, através das suas tendas, instaurando os seus cultos para poder comungar, estabelecer essa comunhão com Deus. Depois de Moisés, nós recebemos, né, esse trabalhador divino, que é o nosso mestre Jesus, onde ele não veio, ele conta, derrogar a lei, mas dar cumprimento a esta mesma lei. Então ele ensina nas sinagogas, quando ele não é bem recebido, ele se reúne entre os povos, né, nas colinas, nos bosques, nos parques, na casa de Pedro, depois os cristãos na catacumba, porque quando ele retorna para a casa do Pai, então nós temos novamente agora a congregação de novos judeus em torno do mesmo objetivo dessa comunhão com o Pai. E depois nós temos Kardec, que é esse reformador, que depois de alguns desvios por parte do ser humano, que mais uma vez não conseguiu dar cumprimento à essência do cristianismo, ele vem reformar e codificar essa doutrina que vem nos esclarecer, nos consolar, nos instruir e servir também como guia para a nossa evolução. Mas ainda quando a gente fala do passado e pensamos no Antigo Testamento, nós vemos os judeus que receberam esse Cristo e tinham essa promessa da salvação. Então eles procuravam muito a libertação dos seus inimigos opressores. Eles buscavam a restauração da terra e da nação e buscavam também a pureza. Então era basicamente libertação política, prosperidade e justiça social, além da restauração espiritual. Mas com Jesus, a proposta muda, porque ele dá um novo tom a tudo aquilo que era compreendido, ou da forma como os judeus compreendiam. Com Jesus, a libertação não vem só externa, mas principalmente interna. Porque a libertação dele era nos nossos pecados, na linguagem daquele tempo.
Hoje são os nossos erros, as nossas mazelas, os nossos vícios. A salvação não era apenas para Israel. Inicialmente ele veio para esse povo, mas era para todas as nações. E principalmente que não se tratava apenas de restaurar um reino, mas de mostrar que o reino de Deus estava dentro de nós. Então, com Jesus, nós começamos a objetivar, a vislumbrar e a entender qual deveria ser a nossa verdadeira congregação, que é de espírito, que é de alma, que é de coração, que é principalmente de fraternidade. Os atos meramente externos de pureza com que nós, porque quando a gente fala dos judeus, nós falamos de nós, caminhantes de todos os tempos, e que hoje, até que enfim, nós buscamos abrir a acústica da nossa alma, do nosso coração, do nosso pensamento para essa terceira revelação, que de forma mais clara vem nos mostrar o objetivo primordial de nós aqui, que é a transformação moral. Então, buscar a salvação, a pureza, apenas deixando no altar a nossa oferta, o nosso bezerro, deixou de ser algo que faça sentido. Então, buscando a história atrás, e quando nós vamos pensar na importância do centro espírita hoje, isso para nós é muito profundo. Porque se nós pensarmos que ontem nós oferecíamos ofertas no templo para que a salvação chegasse até nós, Jesus se oferta a Deus, deixando para nós o caminho da salvação. Hoje, no templo espírita, a nossa oferta, ela mudou de conotação, ela mudou de figura. Agora, a casa, essa agregação bendita, vem nos ensinar a importância da verdadeira oferta, da verdadeira oferenda, que é a nossa alma a Deus dentro da sua pureza. Então, os cultos hoje deixaram de existir para a gente buscar outras coisas dentro do templo espírita. Deixa eu deixar isso aqui, porque tinha algumas referências aqui, no final o texto está nele também. Mas agora que a gente pulou essa fase, então nós vamos percebendo já, agora em Kardec, que veio, mais uma vez, como Jesus veio dar sentido à lei de Deus, fazer cumpri-la. Kardec veio cientificamente, mas também não só, moralmente, explicitar muitas coisas que naquele tempo Jesus não conseguia trazer para nós. E dar sentido, dar clareza. Então, com a sua codificação, ele deixa para nós um Pentateuco kardeciano, uma série de livros que nos traz luz, monta os seus agrupamentos, a sua sociedade espírita, e da mesma forma que com Moisés os judeus se reuniam no deserto, depois após a partida de Jesus, eles se reuniam na catacumba, agora com Kardec montou-se as sociedades espíritas e vários grupos a partir daí começaram a se reunir. Então, o templo espírita nos orienta a respeito da necessidade, da organização, da disciplina, do trabalho, que não é só interno, mas se exterioriza externamente também. Ele nasce como um local de estudo, de fraternidade, de assistência e de vivência da palavra. Então, se antes nós permanecíamos apenas no saber, hoje, com toda essa transformação, nós começamos a compreender a importância da vivência daquilo que a gente estuda. Então, dentro da casa espírita, se Jesus antes dizia, ou, na verdade, fazia os seus estudos com seus apóstolos, levava luz através da palavra, nos jardins e nas colinas, com o que ele encontrava com a multidão, hoje nós temos o estudo e ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, as sinagogas que ele frequentava, o ar livre, a luz que ele levava às mentes e aos corações, é dentro do templo espírita que hoje nós buscamos. É claro que a doutrina espírita ela não se circunscreve só aos templos espíritas,
Mas é aqui que nós temos a oportunidade de, junto com a espiritualidade amiga, nos esclarecer em conjunto, nos consolar, colocar em prática todos esses princípios que o Evangelho veio nos deixar. Nós, como seres ainda caminhantes, muito próximo dos erros que nós cometemos no passado, mas já em busca da espiritualização, nós temos cada um dentro de nós ainda muitas energias, né, aos quais nós tivemos mais afinizada durante mais período de tempo. Então a gente vem essa grande escola, não só da vida, da terra, mas também do templo espírita, para estar fortalecendo, através do estudo, do esclarecimento, esses princípios que a gente necessita. É aqui, em conjunto, ouvindo uns aos outros, que o esclarecimento chega, muito mais do que se nós estudássemos suas vidas em casa. E o objetivo é, buscando aqui dentro, levar, estender esses laços também para fora, para que o nosso trabalho, para que a nossa família, para que a nossa comunidade passe a ser reflexo de tudo aquilo que a gente busca nessa agregação de vida, em termos de esclarecimento. E não só, sem o conhecimento que essa organização passa a digamos assim, se estruturar para fornecer dentro das bases, sem que a gente se perca novamente, sem ele a gente não consegue dar os próximos passos. Porque primeiro a gente precisa conhecer, não só ficar aí, porque isso a gente já fez no passado. Nós tínhamos a lei na mente, mas ela não descia para o coração. Então a gente ficava só na repetição da lei. Hoje, essa é uma das tarefas dessa organização. Dentre outras quais está, por exemplo, a assistência fraterna, a prática da caridade. Porque quantas pessoas não vêm até nós para desabafar, para serem ouvidos? Quantos em obsessão, como nós mesmos? A maioria de nós voltou pela dor. Eu voltei pela dor. Desde muito cedo, mas precisei ir para outra cidade. Quando eu retornei, tinha outros objetivos, mas graças a Deus tinha outros objetivos melhor para mim. Então acabei retornando. E aí ele nos proporciona essa prática da caridade quando nós vamos conviver com o nosso irmão, com a diferença, porque se lá fora, no lar, no trabalho, a gente acaba esquecendo, dentro da casa espírita, em contato o tempo todo com o Evangelho, que a nossa mente, o objetivo é estar mergulhado com esse Evangelho de Jesus. Aqui dentro, nós precisamos nos policiar muito mais. E é dessa forma, relembrando, estudando, trabalhando o solo do coração a partir desses princípios, que também lá fora nós acabamos nos tornando pessoas melhores. É na prática da caridade, no atendimento fraterno, na cesta básica, no almoço que a gente faz, que muito mais do que fazer pelo outro, nós recebemos, nós aprendemos, nós temos contato com a dor do outro. E o que é mais importante, no exercício da caridade, nós nos despimos de toda crítica para, de fato, renunciar a nós mesmos e nos entregarmos às necessidades, ao sofrimento do nosso irmão. Então, hoje, a sociedade, o tempo, junto com o conhecimento espírita, ele é fundamental, não só para a nossa transformação, mas para a transformação da nossa sociedade. É essa salvação que Jesus nos propõe. É essa libertação que, através dos seus exemplos, nós procuramos. E é essa terra prometida que a gente tenta conquistar, que é o solo do nosso próprio coração. O conhecimento de si mesmo, o cultivo dos valores, da virtude e, por fim, o que a gente busca, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Não só o próximo, aqueles aos quais nós nutrimos afeto, mas também os nossos inimigos, as nossas desavenças, em contato com esse conhecimento, com essa agregação, que, enfim, nós começamos a educar o nosso coração para essa grande transformação, para essa grande peregrinação do Espírito, que sai da animalidade e agora entra num processo de espiritualização. Porque essa fase que nós estamos, né, de transição, de um mundo de prova e regeneração,
para o mundo de regeneração. Logo, um mundo mais compreensivo, que perdoa mais caridoso e que parte desse exercício, dessa reunião, que pode existir na nossa vida lá fora, mas se encontra mais viva dentro do tempo espírita. Então, com Kardec, essa é a proposta. Ele vem reviver o cristianismo primitivo, onde as almas se reuniam sem nenhum outro interesse, senão a simplicidade, senão o ligar os corações. E a partir daí, dessa simplicidade, dessa sinceridade de sentimento que nós cultivamos dentro de nós em relação ao outro, à dor do outro, ao trabalho que a gente desenvolve, à cooperação que Jesus ensinava, desde lá a multiplicação dos pães e peixes, porque ele poderia resolver sozinho. E ele pergunta para uns, o que tens? Então ele conta com cada um de nós de forma colaborativa para a expansão desse reino, que começa dentro de nós. E vem ser mais vivo, vivido de forma mais viva dentro dessa agregação, né, dentro desse templo espírita, que hoje a gente faz com que não seja, né, como no passado, mas que seja real, sincero, de atos de amor, não só exteriores. Não só, nós temos também, né, com o surgimento dessa doutrina dos centros espíritas, trabalhamos as crianças e os jovens, que a gente falou dos adultos. Então nós buscávamos lá, enquanto nós peregrinávamos, a terra prometida. E qual que é a nossa promessa de hoje? Qual que é a nossa promessa de futuro? São as nossas crianças. Elas são a nossa grande promessa, porque no hoje nós trabalhamos, nós lutamos, muitos de nós chegamos tarde, estamos lutando, né, contra ainda os nossos inimigos internos, mas é impressionante como essas crianças estão vindo, avançadas, sabe, com grande potencial. Antes de um ano, criança já falando, as crianças de 2022 é diferente de 2023, se pegar de 2025 a 2020 é uma coisa impressionante. Então nós temos todos os dias as nossas promessas e com eles a gente precisa trabalhar. Que lugar leva esse esclarecimento profundo que não esse segmento, que não a doutrina de forma clara, numa fé agora esclarecida, raciocinada. E eu digo isso porque eu tenho sobrinhos. Não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos na evangelização infantil. É muito diferente como essas crianças crescem. É claro que cada uma na fase adulta vai também ter as suas dificuldades, mas é diferente de chegar no momento da nossa maturidade e nós termos que enfrentar os nossos inimigos internos sem esse conhecimento. E é muito diferente quando a gente cresce, porque eu cheguei com 16. Já não é tão cedo, mas também não é tão tarde. Com 16 para mim já fez toda a diferença. Imagina para essas crianças. E Jesus trazia, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Mostrando-nos que aquela pureza de sentimento é o que nós devemos cultivar em nós. Então, a criança não é só a promessa do futuro, mas é o espelho da vida. Ele pediu para a gente retornar à infância? Absolutamente não. Mas ele pediu para a gente ser puro como as crianças. Porque elas brigam, daqui a pouco estão juntas de novo, daqui a pouco estão dividindo os brinquedos de novo. Caio está sempre pronta para recomeçar. E toda vez que leva a correção do pai, chora, mas a primeira coisa que ela quer é voltar para os braços dele. E assim deve ser nós. O pai nos corrige na vida a todo momento e a gente precisa ter força para levantar e retornar para os braços dele. Entendendo a sua justiça, a gente precisa perdoar e principalmente depois de cada queda ter a coragem de levantar e recomeçar. Então as nossas promessas estão aí na evangelização. Hoje eu já fiquei sabendo que tem o teatrinho delas e são também o espelho daquilo que a gente precisa se tornar. E nós temos também as reuniões mediúnicas sérias e disciplinadas, de função de esclarecimento e auxílio. Essa parte, né, que a gente fala
das reuniões mediúnicas, eu sempre refleti muito, porque me toca o trabalho que dentro delas são desenvolvidos. Se no mundo hoje existem os invisíveis, porque às vezes a gente fica tão na correria que nós não vemos irmão com frio, com fome, com dor, e às vezes quando a gente sai para fazer um trabalho, um contato com um deles, a gente reflete sobre tudo isso. Nós somos distribuir marmita, nós estamos distribuindo marmita em 15 dias, e aí nós tivemos a oportunidade de ter contato com um deles. E um deles estava bastante embriagado, mas quando a gente assumiu esse trabalho, a proposta era essa: caridade total, entrega total, sem julgamento. E foi muito interessante que ele começou a falar do Evangelho de Jesus e da luta dele. E ele falava que a dor era muito grande, ele tinha perdido o pai, a mãe, tinha perdido a esposa. Então essas pessoas que estão aí, às vezes a gente olha quando eles vêm e a gente não faz ideia do que levou elas até essa situação. E na reunião mediúnica não é diferente. Se na rua nem sempre a gente vê esses invisíveis por conta da correria, quando a gente chega no templo espírita, até um dos mais ferrenhos obsessores tem um grande amor ferido dentro do coração. Ele persegue ou porque sofreu, ou porque fizeram sofrer a mãe, o filho, ou por passional, também sofrimento. Todos nós temos dores. E quando a gente pensa em Jesus, ele não pediu nada, ele só entregou. E quando ele foi nas sinagogas e não foi ouvido, ele foi para os braços do povo. E lá ele encontrou os que tinham frio, os que tinham fome, os que tinham sede, os que estavam doentes. E as reuniões mediúnicas é esse verdadeiro cenário. É como, ou deveria ser, ou a gente precisa lutar para que seja o cenário do cristianismo primitivo fosse transportado naquelas horas para dentro da casa. Porque é a oportunidade que nós temos de exercer esse amor, essa caridade que Jesus exerceu ali dentro daquela sala, com essas mesmas almas, sofredoras, que muitos chegam com fome, com sede, com frio, por falta de esclarecimento, muitos chegam odiando, e não foi diferente, Jesus também lidou com essas pessoas. Então é um momento em que aquele verdadeiro cenário antigo, aquele verdadeiro cenário primitivo se desenha na nossa frente, muito mais do que diante dos olhos, mas diante do coração. Então é uma oportunidade profunda, um aprendizado profundo, um trabalho de grande oportunidade para nós revermos nós mesmos e também como nós nos relacionamos com o outro. E tudo isso a gente aprende, e tudo isso nós temos a oportunidade dentro da casa espírita, dentro da bendita casa espírita, né? Que nosso codificador, através dos espíritos, trouxe para nós todas essas possibilidades. Então a casa espírita é essa escola da alma, é esse hospital, é essa oficina do bem, ao qual nós devemos valorizar, ao qual nós devemos ingressar, mas com essa visão, buscando sempre essa visão, entendendo que o que vai mudar o nosso íntimo, o que vai transformar o nosso coração, não é mais aquilo que a gente fez no passado, mas unicamente aquilo que tem dentro do nosso coração. Porque se nós entramos aqui, abraçamos a tarefa e sinceramente tentamos compreender o Evangelho, colocá-lo em prática, de fato, nós estamos na. E aí eu vou encerrar com um texto do livro Pão Nosso, deixa eu ver se eu consigo, que eu gosto muito, que chama O Trabalhador Divino. É a lição 90. E João Batista, lá em Lucas, capítulo 3, versículo 17, fala o seguinte: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor,
o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas vocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor, que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheios de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós, que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não vos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos ao humilde coração, aquele trabalhador divino que não pará a ele. Muito obrigada. Mãe, acabou. Espera aí, rapidinho. Agora virá a próxima atração de grandes e pequenos espíritos. Neste momento. Isso. Está chegando. Senhor Enzo. Comparecer à sala. Tá aqui, ó, tá aqui. Ô Pedrinho, tô te convocando ali atrás, Pedrinho. Isso. Então, deixa eu só fazer a pergunta. Próxima atração, tá pronta? Ainda não. Presta atenção. Você vai falar agora de uma vez. Você vai fazer igual. Pedro também está aqui sendo convocado agora. Cadê o Pedro? Então, esse aqui são os Pedroca! E Enzo? Todo mundo gravou? Sim. Eu vou sair aqui se a narradora falar. Veio Pedro! Chegou! Enzo! Só resolvendo burocracia lá. Ah, Jesus estava resolvendo burocracia, pode. Jesus sempre resolve, né? Burocracias cósmicas. Né? Primeira atração, pode ir? Gente, todo mundo quieto? Evangelizador sendo firme. Porque a educação é firme. Não pode ser de qualquer forma. Então, queridos, agora teremos uma próxima atração. É
essa próxima atração, obviamente, a cara dos nossos meninos, então espero que vocês gostem, e foi feita com muito, muito carinho. Atenção! Primeiro ato. Quais são as qualidades que um bom espírita deve ter? Eu sei! Você sabe? Olhem, é um super espírita! Tan, tan, tan! Super espírita, o que é um bom espírita? Bom espírita deve ser caridoso, humilde e sempre seguir os ensinamentos de Jesus. Isso! Certa resposta! Isso mesmo! Agora você vai ter que ensinar isso para algumas pessoas, super espírita. Teletransporte! Segundo ato! Aparece uma sala de centro espírita frequentada por super-heróis. Estes super-heróis estão reunidos. E a plateia assiste como desencarnados a uma reunião espírita. Homem-Aranha! Homem-Aranha! Devemos decidir um jeito de derrotar o vilão, já que nossos poderes foram retirados. Alguém tem alguma ideia? Devemos utilizar os nossos cintos de utilidades. Mulher Maravilha! Devemos usar o laço da verdade. Super espírita! Pensa em como ajudar e tem uma ideia. Vamos ver. Batman! Batman! Ô Batman! O Batman diz nada disso vai funcionar. E agora, quem vai salvar o mundo? Jesus! Todos! É o super espírita! Olha quem está aqui, queridos! Palmas! Vai, super espírita! Fiquem em fila! Tá em fila? Pra qual palácio, super espírita? Fila! Tá numa fila! Tá na fila! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Tocou em super espírita e se iluminou! Uau! Homem-Aranha perguntou. Por que eu não pensei nisso antes? O super espírita então disse. Agora, Passe o conhecimento para frente. Quem nos ensina e nos guia? Eu! Não, é Jesus. oh! Certa resposta! Batman! Batman! Eureka! Agora eu entendi. É o Batgirl. O Batgirl! A Batgirl foi chamada e ela iluminou-se! Oh, ficou cega que nem Tasso. As portas de Damasco. Vamos lá. Continuando, a Batman disse isso e o Hulk. O que o Hulk disse? O que o Hulk disse? Hulk não esmaga. Isso porque ele é espírita. O quê? Qual é a primeira? Você é culto? Não, ainda. Você é culto? Você é inteligente, meu querido? Você é inteligente, meu querido? Você é inteligente? Afirme-se, né? A evolução tem a ver com afirmar-se. E Hulk diz, e o super espírita antes interrompe super espírita e dizendo que Não! nada disso. Os 2 mandamentos são São amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E o Hulk disse o quê?
estupefado e não teve palavras para isso. Mas ele disse assim: por que não me disse isso antes? Fala aí, Hulk! Fala, Hulk. O quê? Por que você não me disse isso antes? E o Hulk então entendeu o chamado, tocou o super espírita e iluminou-se. E aí então o Hulk entendeu e a Mulher Maravilha disse uma frase. Qual a frase? Deus é o nome do meu cachorro. Deus é o nome do seu cachorro? Mas você disse que sempre falará a verdade. Então eu te pergunto, quem é Deus? O nome do meu cachorro. Super espírita, responda! Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso! Os nossos heróis chegaram na cidade. Os nossos heróis chegaram na cidade e foram passear. E aí tava passeando, e aí terminou o passeio. Herói, preciso de você na cidade. Tá precisando? Vai lá! Meu Deus, o vilão está aqui, socorro! Cadê o vilão? Cadê o vilão? Agora, usem tudo que vocês aprenderam. Sobre Jesus? Eu sou um vilão e eu não sabia! O vilão fez assim. Eu sou invencível! Ninguém vence de mim! Eu sou das Horas Trevosas! Depois que E aí, eu quero ser zombeteiro! agora Batman. Trouxe uma bruxa de água frutificada. Oh, meu Deus! O que sinto no meu coração? O que ser isto? Agora, É veneno? tudo que vocês aprenderam. Eu quero conhecer Deus! E agora, super espírito? Todos podemos ser super espíritos. Todos podemos ser super espíritos. Não, aqui, só dá um detalhe, tá? Esse Jesus aqui é reimaginado, tá? Porque o Gabriel tá com fantasia. Moderno. Não, Mas é Jesus PlayStation. aparece em qualquer um. Jesus é geração Z. Obrigada! A responsável por isso aqui, ó. Créditos ao Johnny! Pensou, produziu e pensou roteiro. E a espiritualidade que o intuiu. Apresenta um a um, Cacá. Vamos aos créditos. Vamos aos créditos e aos créditos. Seu nome? Johnny, Johnny, você é o? roteirista, E? o produtor. E o super espírita! Você é quem? Lívia, sou Homem-Aranha. Olha! Você é seu nome? Luísa, Você é? a mulher gato. Olha! Você, meu querido, seu nome? João. João. Quem que você era? Você! Era pra ser o Batman. Era Batgirl! Batgirl,
Vamos então seguir para a música? Arrasar, viu? Uma música que vai. Fiquem para ouvir a música. Agora o músico. Cadê o músico? Esse músico. Volta, músico. Claro. Eu chamei a música. Música, venha novamente. A música. Músico. Cadê o Jesus? Jesus. Ô Jesus, vai lá tocar e cantar, meu filho. Nossa, Jesus vem com toda a bagagem que ele pode. Quando ele fala, não deixarei que carregueis fardos piores que seus ombros, porque ele carrega por você. Já coloquei o cara. E você foi Jesus? Foi Jesus? Vocês vão deixar de olhar. É isso que eu tô dizendo. Não quero dizer isso, que ninguém vai deixar de olhar por causa da música. Gente, olha que desse esse presente pra gente. Teve um vento tão forte essa semana, aí eu saí lá fora, cadê a placa do Monge Luz? Estava lá na esquina, mas o vento estava desviando. Olha a placa linda que ele fez de presente do Monge Bônus horas é diferente. Bônus horas. Cadê o Jesus? Jesus. Ai, ai. Eu vou. Deixa eu contar um negócio. Vem cá, todo mundo. Vem cá, fazer isso aqui. Todo mundo. Acho que não deu pra aparecer isso aqui. Cadê a gente? Vou botar pra ler. A produção foi meio corrida, né? Foi muito improvisado. Olívia. No improviso a gente vai, né? Desculpa aí, Johnny. O moço tinha Ô, desaparecido. Pedrinho. O moço tinha Não desaparecido, aí eu tava vendo a parede. Olha, todo mundo vendo. Presta atenção. Se quiser, quem quer ajudar? Eu. Ah, pode ser. Todo mundo quer ajudar. Todo mundo. Nós temos 9 fileiras de cadeira, ok? Sim. Quantas crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não. Adolescente foi uma criança. Pô, mas você é coordenadora deles aí, eu sei que tem. É o seguinte, antes de você voltar lá, Oi, nós vamos dar uma luz. oi, teste som. Oi, teste som. Oi. Oi, teste som. Oi, teste som. Teste som. Oi, teste som. Essa lanterninha aqui, ó, tá vendo? Essa lanterninha, ela é uma lanterninha, tem óleo de lavanda aqui dentro. Óleo de lavanda cheiroso. Oi, teste som. Não, vocês vão fazer o seguinte, presta atenção. Oi. Eu fiz um bolo de chocolate, normalmente eu dou chocolate pro pessoal comer. Oi, teste som. Oi. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós.
universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro, de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro, de frente pra luz. De frente pra luz. De frente pra luz. Gente, se vocês me permitem, eu vou cantar mais uma vez porque eu não quero tirar o... Obrigado. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro, de frente pra luz.
isso espera de nós. E eu quero ser curado e ajudar a curar também. E eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. E eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro, de frente pra luz. De frente pra luz. De frente pra luz. E de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Se a vida fosse fácil. Se a vida fosse fácil. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Eles transmitem. De alguém. É do pessoal pra piscinar um pouco. Vocês perguntam. Mas aquela cadeira é dura. Aquela cadeira consegue ser mais dura que o chão. É verdade. Mas pelo menos Já não fica um pouco seco. Onde que tá o violão, Ana? pelo menos você fica com a postura direita. Pega o guarda-roupa. É depende. Eu fico tipo assim, ó. Aí eu gosto mais. A da minha escola é melhor tônica, né? Vai que a nossa cadeira. A nossa cadeira faz. Como a gente não cabe? Então, a nossa cadeira é melhor. Mas eu sou uma mesa, mas Quando é educação física na sala, a professora de eu dormi com a cabeça dentro da mochila e o corpo pra cima. vai, eu dormi no estojo. Muito bom. Eu fiquei assim na minha mochila. Uma encenação. Galerinha, quando eu quero ficar relaxada e tentar dormir, eu simplesmente fico debaixo da carteira da minha amiga, aí eu passo assim